Vamos lá então para o nosso estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos entrar num novo capítulo, o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Lembrando do seu conteúdo, grande abraço, Décio. Fica com Deus, querido, até a próxima. Lembrando aqui então, no nosso estudo nós teremos esses temas que serão abordados: salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, desigualdade das riquezas. Depois nós teremos aqui, nas instruções dos espíritos, a verdadeira prosperidade, emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrenos. Então a gente vai começar falando sobre a salvação dos ricos, mas já também fazendo uma introdução sobre vários temas desse nosso capítulo, que nós vamos abordar aqui no decorrer das próximas semanas, mas essa introdução já nos dará a possibilidade de fazer, ou pelo menos tentarmos, fazer uma interpretação correta dessa mensagem. Nós vamos ler aqui, Kardec não acrescentou nenhum comentário, ele só trouxe para nós aqui duas citações do Novo Testamento, uma comum aos livros de Mateus, Lucas e Marcos, e a outra exclusiva a Lucas. Então eu vou ler para vocês aqui, depois a gente vai fazer aqui os nossos comentários. Ele começa então no item número 1, Salvação dos ricos é o título desse nosso tópico. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. E depois ele diz assim para nós, bom, antes de começar a fazer uma introdução, aqui esse servir a Deus e às riquezas, ele é na verdade mamon, a palavra utilizada nas traduções convencionais é mamon. E fazendo uma pesquisa rápida, a gente lembra que havia muitas comunidades, muitos povos naquela região do Oriente Médio, e ali, naquele pedaço onde hoje nós encontramos Israel, Palestina, nós tínhamos ali um grupo chamado de filisteus, que eram inimigos dos hebreus. E eles então, nós lembramos que quando nós falamos sobre aquela época, dessas comunidades, desses grupos, é muito natural no homem, nós lembramos disso, o culto a uma determinada divindade. E isso acontece desde a história, do início da história da humanidade, quando o homem buscava uma força superior para poder sustentar a sua vida. Então começou na natureza, nos animais, no sol, divindades que foram criadas, cada uma delas voltadas para um aspecto da necessidade daquele grupo. Então nós tivemos Deus da guerra, Deus da fertilidade, Deus da natureza, Deus do sol, Deus de tudo quanto é situação que o homem vivia. E a Deus da riqueza não era diferente disso. Então, dentre tantos outros deuses, esse cultuado por esse povo dos filisteus, por esses filisteus, e como viviam muito próximo ali, àquela região de Jerusalém, eles tinham conhecimento disso. Então era mais ou menos assim, na época de Moisés, há 1200 anos antes de Jesus, nós lembramos daquela passagem na história do Êxodo, daquela travessia do Egito até a terra de Canaã, a terra prometida. E aí, então nós lembramos da famosa história do bezerro de ouro, que era exatamente o culto a um determinado Deus que, por ser feito de ouro, aquela estátua, representava exatamente as ambições, os interesses daqueles que eram os cultuadores daquele Deus em serem beneficiados com essa riqueza. Então, vários povos adornavam os seus deuses para que pudessem receber os benefícios, aquilo que eles precisavam.
E Mamon, então, era um desses deuses cultuado pelos filisteus, e era feito geralmente, né, conforme as descrições da época, em ouro ou prata, exatamente para chamar essa riqueza para os seus seguidores. Quando nós vamos para a região da Suméria, onde era naquela região dos persas, né, onde é, né, atualmente o Irã, o Iraque, nós tínhamos a deusa da fertilidade. Normalmente ela é representada por uma pequena estátua feita de madeira ou feita de argila, que tinha grandes seios, tinha um grande ventre, que mostrava exatamente esse aspecto da fertilidade. Quando se fala em deus da guerra, nós temos aquele deus vestido com armadura. Então, vemos assim que esse culto a esse deus materialista, esse deus da riqueza, ele representava, na verdade, um deus de prosperidade. A prosperidade, inclusive, é uma citação muito comum, que geralmente nós utilizamos, né, no final de cada ano, que você tenha um ano novo muito feliz e muito próspero. Essa prosperidade significa exatamente a evolução material, a nossa evolução material aqui no mundo, o desenvolvimento da riqueza, o aprimoramento do nosso patrimônio, que nós conquistemos tudo aquilo que nós desejamos dentro desse mundo material. Então, naquele passado sempre foi assim, no presente sempre é assim, e no futuro ainda continuar sendo assim, enquanto nós tivermos esse nosso modo de viver voltado para o mundo material. Então, quando nós falamos sobre necessidades materiais, a gente lembra que quando o homem começou, então, lá no desenvolvimento inicial das primeiras comunidades, ele começou a perceber que através da troca ele obtinha aquilo que ele necessitava, começou-se então a se estabelecer o comércio, inicialmente através do escambo, né, que é essa troca de produtos, essa troca de favores, até que depois começaram então a circular as primeiras moedas. Depois surgiram ali todas as estruturas administrativas, contábeis, financeiras, que isso veio como resultado da evolução da sociedade. Mas desde o início, então, percebeu-se que se eu oferecesse alguma coisa para alguém, eu receberia alguma coisa de troca. Em troca. E eu me satisfaria com isso. E aí então começamos a perceber que aqueles que podiam trocar mais eram aqueles que recebiam mais. E aqueles que não tinham com que trocar, acabavam ficando, então, esperando ou favores ou resto daquilo que sobrava dos demais. Então o homem começou a ambicionar esse acúmulo de riqueza para que pudesse ter uma vida mais confortável. E passados esses milhares e milhares de anos, nós continuamos ainda vivendo na mesma situação. Só que hoje nós estamos numa condição diferente. Hoje nós começamos a fazer um entendimento dessa situação na nossa realidade atual, sim, continuando, claro, querendo estruturar a nossa vida material, para que tenhamos conforto, para que tenhamos segurança, para que tenhamos a satisfação das nossas necessidades e até mesmo de alguns dos nossos caprichos. Então, a nossa vida no mundo material, ela tem que ser, dentro da nossa visão, do nosso entendimento atual, o mais confortável possível. E ela se tornou assim exatamente porque o nosso entendimento é, já que eu estou vivo aqui nesse mundo, eu tenho que estar vivo da melhor forma possível. Depois que eu morrer, não tem problema. Porque aí depois que você morre, aí você não depende mais desse mundo material. É aí então que nós começamos, através dos estudos que a doutrina espírita nos proporciona, que é até mais do que isso, que o próprio cristianismo nos proporciona, já que Jesus, nessa citação do livro de Lucas, já falava isso para aquela comunidade há quase 2000 anos, mostrando que estarmos aqui, no mundo material, é uma oportunidade que nós temos para nos desenvolvermos moralmente e intelectualmente, mas a nossa presença aqui nesse mundo, sabendo que ela é temporária, deve ser vivida, deve ser trabalhada de um modo cuidadoso, de um modo equilibrado, para que não vivamos em função daquilo que nós acumulamos, mas utilizemos aquilo que nós conquistamos como meio de desenvolvimento. Então Jesus falava isso naquela época,
acabou se tornando uma passagem não muito valorizada, principalmente porque, como nós vamos ver aqui no próximo item, Jesus deu um exemplo para uma pessoa que foi procurá-lo, dizendo: doa toda a sua riqueza e me segue. E nos tempos atuais, nós pensarmos nessa passagem, ela não tem muita lógica. Quer dizer, você trabalha todos os dias, se preocupa em fazer com a sua formação, se preocupa com a sua previdência, o seu cuidado e tudo mais, para de repente você doar tudo e seguir uma questão, um objeto de fé. Então essa passagem acaba sendo desvalorizada, desprezada, por não ser bem compreendida, por não ter sido bem compreendida. Então nós tivemos o cristianismo, que traz para nós todas as mensagens que nós precisamos, mas precisamos fazer também uma boa interpretação, e agora também temos em mão o espiritismo como um instrumento de interpretação para observarmos exatamente essa realidade, de vermos que a nossa presença aqui no mundo é uma presença temporária, que o nosso mundo aqui é uma escola de desenvolvimento e que nós temos que saber viver, que é algo que nós ainda estamos aprendendo e aprendendo com muita dificuldade também. André colocou, né, cada dia que surgem mais necessidades para satisfazer esse conforto. Né? Nós vamos criando cada vez mais situações de acordo com o modo de viver que a sociedade impõe para todos nós. Porque é uma imposição. É uma imposição porque se você não tiver aquilo que a maioria tem, você se sente deslocado, você se sente desprezado, se sente excluído daquela comunidade. Então a gente vai falar sobre isso mais para frente. Vamos aqui então para a segunda passagem do nosso texto, aqui do nosso o Evangelho segundo o Espiritismo. Então Kardec separou para nós o livro de Mateus, Lucas e Marcos. E ele disse assim nessa história: e eis que, chegando-se a ele lhe disse: bom mestre, que obras devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: quais? E Jesus lhe disse: não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: quer ser perfeito? Vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu essa palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, no reino dos céus. Aí aqui, naturalmente, a gente tem uma interpretação dessa palavra camelo, né? Kardec faz aqui uma observação, exatamente porque a palavra camelo, ela podia significar um camelo propriamente dito, o animal, ou um cabo. E esse cabo, então, passar pelo buraco de uma agulha. Ou seja, esse cabo, essa corda, né, entrando por um buraco de uma agulha seria muito difícil, já que precisaria ser uma linha para entrar no buraco de uma agulha e não uma corda. Mas Jesus disse que seria mais fácil essa corda passar, então, pelo buraco dessa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que aí, então, como nós fazemos uma interpretação equivocada, esse entendimento quer dizer, então, que o rico é sempre aquele que é mau, o rico é sempre aquele que será excluído. Então, ao falarmos de a salvação do rico, nós devemos falar também, na verdade, na salvação de todos nós. E até mesmo chegamos a falar sobre isso no nosso último encontro, essa ideia da salvação. A salvação denota uma condição de perigo, denota uma condição de vulnerabilidade, de queda. Então, quando nós falamos assim, todos nós precisamos ser salvos, significa que todos nós, então, como dissemos anteriormente, estamos à beira de um abismo, pronto para cair. E não necessariamente estamos nessa condição.
Muitas vezes estamos querendo alcançar aquela condição de felicidade sem estar à beira de um abismo. Então, em vez de pensarmos na salvação de um rico, na salvação de todos nós, pensemos na real felicidade que desejamos alcançar. Então, vamos tratar desse assunto de um modo geral. Inicialmente, então, quando nós falamos sobre Mamon como sendo um deus de prosperidade para aquele povo, hoje, lamentavelmente, nós observamos que a relação de todos aqueles que abraçam uma escola religiosa, de um modo geral, a maioria espera também essa prosperidade. Hoje nós vemos de um modo muito claro essa barganha que existe entre nós encarnados e Deus em busca da felicidade em torno dessa conquista patrimonial, material. Vemos as instituições exibindo as suas riquezas, vemos os pedidos que são feitos, geralmente sempre em torno de uma conquista material, e muito pouco preocupados com a transformação moral que todos desejamos alcançar. Então, inicialmente, assim como acontecia naquela época dos filisteus, na atualidade é a mesma coisa. Nós ainda desejamos o conforto porque nós não temos ainda toda essa segurança. Sabemos que uma dificuldade material, uma dificuldade financeira, o tipo de efeito que isso provoca na vida de cada um de nós. Então é muito natural que ao passarmos por esse tipo de aflição, recorramos àquele que é o mais alto, àquele que é o mais poderoso, para nos ajudar no alívio dessas dificuldades. E aí então buscamos Deus para nos ajudar a resolver essas nossas questões. Aí pedimos trabalho, pedimos que as contas desapareçam, pedimos que recebamos algum benefício para nos ajudar. E aí então nós começamos, não apenas já que estamos pedindo para resolver aquele problema, por que não pedir um pouco mais? Porque assim a gente pode ter um pouco mais de folga, um pouco mais de conforto. Então vivemos hoje numa situação de dificuldade material, principalmente num país como o nosso. E a gente fala dessa nossa realidade, como muitas outras também. É muito natural que nós peçamos ajuda a Deus, ao mundo espiritual, aos santos, seja lá quem for, para resolvermos essas questões de dificuldade. Porque muitas vezes foge das nossas mãos. De pensar assim, eu estou com um problema material e eu preciso de ajuda, porque eu não posso fazer mais nada do que eu faço. Para ter um emprego não depende de mim, para aumentar a minha renda não depende de mim. Depende daquele que vai me dar essa condição, me dar essa oportunidade. Como não depende de mim, foge das minhas mãos, então eu recorro a Deus pedindo essa ajuda. Então a nossa relação com Deus ela acabou se tornando, na verdade, uma relação de pedintes para aquele que é o fornecedor. Pedimos, que é legítimo fazermos isso, dada a nossa condição e as nossas necessidades, só que é hora da gente começar a mudar esse nosso modo de pensar. Sim, temos necessidades materiais, mas temos muito mais necessidades morais que também devemos valorizar. Então, o entendimento dessa situação no mundo atual, num país como o nosso e em tantos outros países também, que passam por dificuldades sociais, desigualdades sociais, é muito natural que as pessoas recorram ao sobrenatural para terem esse alívio. Principalmente de acordo com o que a gente vê hoje, pobreza extrema, as pessoas migrando de um país para o outro em busca de oportunidades. O nosso corpo pede essa assistência. Você tem fome, você tem frio, você tem dor, você tem medo. Como resolver tudo isso? Como é que nós vamos nos preocupar com questões de ser mais tolerante, ser mais paciente, ser mais fraterno diante de tantas dificuldades que são reais, são concretas e são muito dolorosas? Então nós naturalmente priorizamos essas necessidades imediatas. Eu prefiro ter um prato cheio de comida do que pensar em ser uma pessoa fraterna. Então hoje nós temos a oportunidade, através desse nosso entendimento, fazer uma comparação sobre aquilo que é prosperidade material e aquilo que é a real felicidade que nós desejamos alcançar. Começamos a fazer uma análise. Eu continuo tendo que lutar para satisfazer as minhas necessidades.
Só que eu também tenho necessidades morais que eu reconheço que eu preciso fazer e vou trabalhar dentro das minhas possibilidades para também promover essa mudança. Falar sobre isso hoje, dentro dessa nossa realidade, acaba sendo uma coisa tão vaga, uma ideia tão vaga, uma ideia tão utópica, que acaba, como eu disse para vocês, não sendo nem valorizada. As pessoas não querem essa preocupação. As pessoas querem resolver os seus problemas. Mas utilizam, por exemplo, essa relação com o mundo espiritual exclusivamente para esse meio. E, lamentavelmente, nós percebemos que as instituições incentivam esse tipo de relação, dizendo que se você fizer, Deus vai te abençoar. E a pergunta é, te abençoar com quê? Ele não vai te abençoar com sabedoria, não vai te abençoar com equilíbrio, com fortalecimento moral. Dentro dessa visão, ele vai te abençoar com um carro, vai te abençoar com uma casa, vai te abençoar com um emprego. E de acordo com as nossas necessidades, a gente acaba então entrando naquela lei da oferta e da procura. Eu tenho necessidades e encontro alguém que me promete a satisfação dessas necessidades. Pronto, estamos com uma relação feita. Temos as instituições, e essa é uma questão importante que nós devemos observar, que também estão priorizando muito mais esse mercado econômico do que simplesmente trabalharem em benefício da promoção espiritual das pessoas. Instituições religiosas entrando no mercado, entrando no comércio, sem se preocuparem com o seu real objetivo. Então, se as instituições fazem isso, isso é um problema delas. Agora, de que modo que nós vamos entender essa relação? O que nós vamos de fato buscar nessa nossa relação com o mundo espiritual? Bom dia, pessoal que chegou. O Fletcher perguntou aqui, na minha falta de fé, às vezes me dá medo as coisas, né? Eu achando que estou no comando das coisas, mas creio que seja próprio do ser humano. Essa instabilidade, Fletcher, como eu falei para vocês, nós não temos como prever o nosso amanhã e nós temos necessidades reais. Então, mas o importante é nós focarmos no seguinte: eu sei que eu tenho que lutar para poder manter a minha vida equilibrada. Muitas vezes eu vou ter tropeços, eu vou ter fracasso, eu terei conquistas, mas eu tenho que valorizar, diante dessas necessidades, diante dessas lutas, o modo como eu estou fazendo as coisas. Então a gente se preocupa muito com o objetivo, não como chegar nesse objetivo. E nós temos que mudar essa nossa visão. Porque tendo consciência dessa nossa realidade, que se eu por acaso me distorcer os meus valores, eu sofrerei com isso, eu terei consequências. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que tentar conquistar meu patrimônio para ter a minha segurança, a segurança da minha família, mas de que modo que eu estou fazendo isso? Então essa relação com Deus e com Mamon, dentro dessa interpretação mística que foi estabelecida, é exatamente essa análise que a gente tem que fazer. Muitas vezes a minha ganância é uma representação desse Mamon. Esse meu egoísmo, essa minha avareza, essa minha indiferença com os valores da sociedade, eu começo então a perceber o quê? Que é exatamente essa visão de valorizar muito mais a ideia de uma divindade do que da outra, já que nós entendemos Deus como sendo a sabedoria suprema, os valores supremos. Então não é o que eu faço. Eu tenho que me perguntar por que eu estou fazendo e de que modo que eu estou fazendo. Aí eu começo então a manter, a estabelecer um padrão de conduta. De perceber que sim, eu tenho necessidades e tenho que trabalhar com elas, mas as minhas necessidades morais, diante desse trabalho que eu tenho que realizar, deve ser muito mais importante. Porque se nós não tivermos esse padrão de comportamento, nós vamos encontrar aquilo que nós vemos hoje na sociedade. Eu posso então ser corrupto, porque afinal de contas eu tenho necessidade. Muitas vezes a gente vê a corrupção pela ganância, né? Porque nós vemos assim um indivíduo que tem uma fortuna de, como por exemplo, né, saindo na mídia aí, 5 milhões de dólares no banco suíço. 5 milhões de dólares na atualidade são 20 milhões de reais. O que uma pessoa faz com 20 milhões de reais? De útil, eu falo.
Ele precisa desse montante para poder ter uma vida equilibrada, uma vida saudável? Ele tem tanto dinheiro, muito mais do que ele precisa, que saiu daquela parte da necessidade e entrou na parte da ganância. Nós vimos desses escândalos aqui no Brasil, o indivíduo com uma conta de 400 milhões de dólares lá fora. É muito dinheiro. Uma pessoa dessa gastaria, não teria condições de gastar tudo isso numa única existência, nem se ele jogasse dinheiro fora. Ele não tem tempo, ele não tem nem com o que gastar. A menos que ele ficasse comprando mansões e mansões e mansões para ficar vazio e empoeirado. Então a gente pensa assim, não, no começo ele passava um pouquinho de aperto, ele tinha ali a necessidade de ter um dinheirinho extra, aí surgiu uma oportunidade dele fazer ali um negócio escuso e ele se deixou fazer. Só que aí a gente sabe que isso dá prazer. E dentro desse prazer, então, ele começou, bom, se eu fiz uma vez eu posso fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, e de repente caiu no que caiu. Mas tudo começou com o quê? Com essa falta de valor, com essa falta de referência de perguntar assim, por que eu estou fazendo isso? E o que eu estou fazendo é fazendo certo? Não, é que a gente está comentando, Manuela, que aqui no Brasil, isso está constantemente presente na mídia, mas não tem dúvida nenhuma de que em todas as partes nós temos isso. Não é uma questão de nacionalidade, é uma questão de humanidade. São os valores dos seres humanos que nos levam a ter esse tipo de comportamento. E tudo começa assim. Eu não tinha então aquela referência. Por que eu tenho que ser uma pessoa boazinha se eu estou passando necessidade? É aí que está o grande erro. Por que eu estou fazendo isso? E de que modo que eu estou fazendo isso? Isso é certo ou isso é errado? E uma outra justificativa que nós temos também. Nós temos aqueles que caem na corrupção, aqueles que caem no furto. Uma crise social, como o que acontece em muitos países, leva as pessoas a sobreviverem motivadas pelo instinto e não pela razão. E o instinto do ser humano ainda é violento. Então nós temos ali latrocínios, assaltos, roubos, sequestros. Isso não é simplesmente você dizer que a pessoa é má. A pergunta é, por que ela está fazendo isso? Por que ela se tornou nesse tipo de pessoa? No começo ela não era assim, mas de repente viu uma necessidade e falou, vou ter que resolver o meu problema. E o único jeito que eu tenho para resolver isso é dessa forma. E quando ela optou por essa forma, significa que ela não tinha outras ideias, não tinha outras vias para poder resolver os seus problemas. Como é o caso que nós estamos falando agora. Nós temos que encontrar uma forma de resolver as situações do nosso dia a dia de um modo saudável, sem que isso nos traga algum tipo de prejuízo moral. Isso para nós hoje é uma realidade, mas para o mundo não é. Você acha que eu vou ficar pensando em ser bonzinho, sabendo que eu preciso resolver meus problemas? Agora, na nossa visão, sim. Eu tenho que me preocupar em ser bonzinho diante dos meus problemas. Eu tenho que tentar ser honesto o máximo que eu puder. A honestidade absoluta nós não temos ainda aqui no nosso mundo. Pelo menos não dentro desse campo material. Então nós vamos tentando resolver as nossas situações da melhor forma possível, com a maior honestidade possível, com o maior equilíbrio possível, para não termos peso na consciência, para não levarmos prejuízo para ninguém, tanto quanto possível. Porque nós não podemos dizer simplesmente assim, não, eu nunca vou fazer isso com ninguém. Nunca, para nós, no mundo de hoje, nessa nossa condição, é uma palavra muito pesada. Mas então o esforço que nós fazemos já é o suficiente. Tanto que o próprio Espírito Verdade trouxe para nós. O verdadeiro Espírito é aquele que se esforça para manter as suas más inclinações. Aquele que não tem problema com inclinações já se tornou um espírito puro. Então nós vemos que nós ainda temos essas fraquezas. Mas temos que tomar essas decisões de modo equilibrado. Quando Maquiavel, que era aquele pensador da época do absolutismo, né, em que os reis tinham poder absoluto para tomarem suas decisões, Maquiavel lançou aquela frase clássica para nós, dizendo que os fins justificam os meios. Isso dentro de um contexto. Aí nós pegamos essa mensagem e tornamos a ideia genérica
para dizer que muitas vezes os fins é a resolução dos meus problemas. Os meios vai depender daquilo que eu tiver em mãos. Dentro desses padrões que nós estabelecemos, já não é bem assim. Eu posso até tropeçar, mas eu vou tropeçar por fraqueza, vou tropeçar por descuido, por ingenuidade. Nunca tropeçar porque eu quis fazer isso. Porque aí então eu estou errando intencionalmente. E esse erro intencional já mostra que é nossa própria fraqueza. Deixa eu ver aqui. O Brás colocou, né? Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é o dinheiro, né? Dalai Lama, né? Mas no mundo de hoje, Brás, já pensou? Não tem aquela história assim que dinheiro não traz felicidade, mas compra? Nós estamos cheios de provérbios, de palavras, de mensagens populares que valorizam o dinheiro. Até mesmo hoje, né? Teve uma prima minha postou uma mensagem no Facebook que é muito real isso. Ela colocou assim que as meninas boas vão para o céu, as meninas más vão para onde querem. Aí inicialmente a gente fala, nossa, mas que mensagem legal. Vamos parar para pensar isso com calma. Quer dizer que a maldade para você te dá liberdade para você fazer o que você quiser, sem nenhuma repercussão? O dinheiro não traz felicidade, mas compra. Essa felicidade comprada pelo dinheiro é de fato a felicidade? André colocou, né, esquecemos que o momento do plantio é livre, mas a colheita virá, né? Mas também ninguém se preocupa com isso, André. E por que isso tudo? Porque a nossa realidade hoje é uma realidade do agora. Não é uma realidade transcendental, uma realidade do futuro. Ninguém se preocupa com isso. Nem nós nos preocupamos com isso. Se nos preocupássemos, nós mudaríamos a nossa conduta em muitas situações, seja no mundo material, seja no mundo moral. Então a gente sabe que ele está lá. Mas a nossa convicção não é. É mais ou menos assim, Cindizinha. Está no inferno, abraça o capeta. Dá um abraço nele que vai ver que gostoso que é. Dentro dessa ideia mitológica, né? A Miriam colocou, né? O mal só é mal quando o outro faz e sobra para nós, né? E na nossa a gente fala, poxa, foi mal, me perdoa, foi sem querer. Sabe como é que é? O nosso é justificável, o do outro não é. Flat perguntou aqui, né, mas afinal o que é honestidade? O que é fruto da guerra na Bíblia? Da guerra mandada para a Bíblia e na verdade um roubo, né? Tudo isso que nós estamos pensando, analisando agora, são exatamente isso. É aquilo que nós desejamos, é aquilo que o mundo oferece, mas o que efeito isso provoca sobre nós? Falando mais um pouquinho ainda sobre essa questão, já que a nossa mensagem, a Angelina perguntou aqui, né, será que é uma experiência para o momento da Terra? É uma experiência para todas as épocas da humanidade, Angelina. A ganância do homem, o apego dele ao mundo material, sempre trouxe repercussão na sua evolução espiritual. Se nós voltarmos para os romanos, que tiveram o império lá há 500 anos antes de Cristo, há 200 anos antes de Cristo, esses romanos que desencarnaram tendo preocupação com o apego material, sofreram durante a sua adaptação no mundo espiritual e sua evolução. Nós somos espíritos. Se nós nos recusamos a voltar ao mundo espiritual, que é o nosso ponto de origem, nós vamos sofrer. E se analisarmos em todas as épocas, os egípcios na época dos faraós, os sumérios 6.000 anos antes de Cristo, os hindus 7.000 anos antes de Cristo, será que eles não sofreram para poder se adaptar ao mundo espiritual em virtude desse apego à riqueza, às oportunidades do mundo? Claro que sim. Então não é o momento atual do nosso planeta, é o momento de todo o processo evolutivo do ser humano. Em toda a história, aquele que se recusou a se libertar do mundo material para continuar evoluindo espiritualmente, sofreu. Só que quanto mais consciência nós temos do erro que nós estamos praticando, maior, e quando se pratica esse mesmo erro, embora tenha consciência, maior será o sofrimento. Aquela passagem de Jesus que diz para nós assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado, ela é muito legítima nesse momento. Porque esse muito foi dado,
O muito foi dado pode ser dentro do patrimônio material que você tem, porque ele é para você um recurso de trabalho e depois você vai ter que prestar conta dele. Ou dentro daquele mundo moral, do conhecimento, do desenvolvimento, da sabedoria, o desenvolvimento intelectual. Se você tem conhecimento de causa e mesmo assim você comete o seu erro, você também será cobrado proporcionalmente. Então isso é uma lei que não é para agora, não é no século passado, é uma lei que simplesmente abraça toda a humanidade. Bom dia, pessoal que chegou. E aí então nós vamos aprendendo gradativamente a lidarmos com essa relação. Nós podemos perguntar assim, bom, você é espírita? Você se vê como um espírito imortal? Quer dizer então que se você ganhar na loteria, você vai jogar dinheiro fora? A ideia que nós temos é essa. Claro que não, eu vou trabalhar para poder estabelecer a minha vida material, a vida daqueles que estão próximos, mas eu preciso ter sabedoria para lidar depois com o que sobrar. Porque essa sobra é o que vai ficar alimentando a minha mente cada vez mais na avareza, na ganância, na cobiça. Então todos nós que estamos aqui no mundo material desejamos esse conforto material. O problema é sabermos lidar com isso, que é o grande problema. O Brás colocou, né, o corrupto de hoje será a nossa força bruta de trabalho, o suor de amanhã. Às vezes leva 3 encarnações vivendo o suor do rosto. Né, essa aí recebi de um advogado paulista. Né, mas, Brás, colocar 3 encarnações para uma pessoa eu acho que é muito generoso. Algumas vezes nós levamos muito mais do que isso. Porque é um apego que nós estamos aprendendo a dissolver. E é algo que não acontece de uma hora para outra, principalmente dependendo do nosso modo de viver. E é o medo constante, sem dúvida nenhuma. O Elcio colocou para nós, passagem aqui do céu e inferno. Kardec traz para nós, né, assim o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes, veneno oculto sob as flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer gêmeos do orgulho, de inveja e de ambição. Deve ser paciente e benévolo com os que o agridem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços, e sobretudo sem ostentação. A quem quer que ofenda, deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Né? Aqui um resumo da definição do que é exatamente essa honestidade. A honestidade ela não está relacionada com a nossa relação com o dinheiro. A relação com o dinheiro, a relação com o patrimônio, com a matéria, é uma consequência dos valores que nós temos dentro de nós. Porque o honesto não é a relação apenas com o dinheiro. O honesto é a relação com as outras pessoas, é uma relação consigo mesmo. Então, quando se fala em honesto, a gente acha que é aquela pessoa que entregou a carteira que achou na rua. A honestidade vem com a verdade dentro do ser humano, a sinceridade, o equilíbrio, a fraternidade. Achar a carteira na rua e devolver para o dono é uma consequência natural do que você faria ouvindo uma confidência de alguém. A honestidade vai muito mais do que simplesmente ver é um dever moral que o indivíduo tem dele consigo mesmo e dele com Deus. O resto virá como absoluta consequência. A Miriam colocou aqui, né, eu fico pensando nessas pessoas que são sortudas e ganham vários sorteios, né? Se sorte não existe, o que será, né? Pois é. Tem gente que parece que ser bombardeada pela tentação da matéria, né? A Miriam é uma dessas, né? Coitada. Toda hora sorteada, ela fica, ai Deus, que prova é essa? Que tentação é essa? E ela tem que lidar com essa tentação. Viver com esse luxo gratuito que chega, o que eu vou fazer com isso? Manuela colocou, né? Eu penso que o que estiver a mais materialmente em cada um de nós, vai com certeza faltar a um irmão. E se não praticarmos a verdadeira caridade, vamos pagar ou ter um karma negativo na outra encarnação. E isso nós não queremos, porque já nos foi dado um pouco de luz. Você sabe, Manuela, que algumas vezes você ter o acúmulo, porque o acúmulo também é um processo importante dentro do nosso meio hoje.
O acúmulo ele vem como um resultado da nossa insegurança. Inicialmente com a nossa insegurança. Depois ele se torna algo prazeroso. Mas você faz a sua poupança, você constrói e cria a sua reserva para os dias que virão diante dessa dificuldade social que nós vivemos. Aquele que não tiver o mínimo de recursos sempre vai viver inseguro com algum tipo de imprevisto. Então você colocou assim que se nós temos alguma coisa a mais, sempre vai faltar alguém. Mas nós nos perguntamos, é uma pergunta que nós fazemos, que não é uma resposta simples, eu não tenho essa resposta. Como é que nós vamos lidar com a generosidade de ajudar aquele que é semelhante, com esse medo que nós temos de nós mesmos passarmos necessidade numa situação imprevista que acontece? Qual é exatamente a quantidade de recursos que eu devo dividir com o outro? Então, não é uma resposta simples. Porque eu posso dizer assim, poxa vida, me entrou agora uma pequena quantidade de dinheiro de um trabalho que eu fiz, mas agora eu não preciso, então eu vou correr na rua e vou oferecer para alguém que está precisando. E amanhã? E se amanhã o necessitado for eu, quem que vai me oferecer? Então esse tipo de dúvida, esse tipo de insegurança é algo que é muito natural para nós. Então o que nós temos que fazer? Como eu sempre falo para vocês, quando nós temos que fazer essa moldagem da nossa personalidade, moldar a nossa personalidade, moldar o nosso caráter, a gente tem que se preocupar inicialmente com aquilo que é mais grosseiro. Não adianta a gente querer trabalhar naquilo que exige maior profundidade numa situação que nós não sabemos ainda lidar. Mas certamente nós sabemos lidar com aquilo que é mais grosseiro. De saber, por exemplo, que se eu tiver algo em abundância, por que não dividir com alguém para satisfazer pelo menos a sua necessidade imediata? Isso já é alguma conquista, já é alguma coisa. Eu sei, por exemplo, que diante de uma necessidade, eu devo praticar algum tipo de crime para satisfazê-la? Também já sei que não, então eu não vou praticar crime. Então eu já sei que eu não preciso ser avarento e que eu não preciso ser um criminoso. Já fiz uma lapidação daquilo que é mais grosseiro no meu caráter. Aí depois, gradualmente, a gente vai então aprofundando, até que a gente chega numa fase de total desapego, de total confiança, de total fé, e aí então nós vamos poder trabalhar sem nenhum tipo de medo. Mas até chegarmos nessa camada mais profunda, ainda temos muita coisa para tirar. É aquele diamante. Imaginando que o nosso caráter é um diamante, nós temos que primeiro tirar aquela terra encrustada em volta da pedra preciosa, limpar, raspar, começar com a lapidação, até chegar naquela parte mais sutil, mais fina, quando o diamante fica perfeito. Então comecemos com aquilo que é o mais grave. E peçamos sabedoria para lidarmos com aquilo que é o mais difícil de nós tomarmos decisões. Porque num mundo como hoje, tomarmos decisões ambíguas, é muito difícil. Por exemplo, nós encontramos aqui no Brasil, é muito comum isso acontecer, em hospitais públicos, o médico tem que escolher qual paciente que ele vai atender numa determinada situação. Ou você fazer uma doação, para qual instituição você vai doar. É muito comum em nossas casas ligarem instituições dizendo assim, olha, nós estamos fazendo uma campanha de leite em pó para nossas crianças. Aí você fez a doação. No dia seguinte vem assim, olha, é para as nossas crianças irem para a escola. Qual que nós vamos escolher? A criança que não tem escola ou a criança que não tem leite? Então nós ficamos em dúvida de como lidarmos com essas questões mais sutis. Mas já que as sutis são difíceis, as grosseiras já não são mais. Nós já temos compreensão suficiente para analisarmos as situações, o discernimento suficiente para separarmos aquilo que é errado daquilo que é certo. Aquilo que vai trazer para nós algum tipo de benefício, aquilo que vai trazer para nós algum tipo de prejuízo, ou mesmo afetar outras pessoas também. Se nós conseguirmos evitar esses erros mais grosseiros, a nossa vida já vai estar de bom tamanho. O resto virá com o aprendizado, virá com a sabedoria que nós vamos desenvolvendo gradualmente. O Elcio colocou para nós, pode parecer utopia falar em desapego em uma época em que uma das frases mais pronunciadas é aí o que eu ganho com isso. E a troca de interesses impera nos relacionamentos sociais e profissionais, resultando numa sociedade calculista, egoísta e inescrupulosa.
As consequências dessas atitudes são as desigualdades sociais, a corrupção como regra comum e o individualismo predominante. Eu acho que de tudo isso que você colocou, Elcio, o individualismo eu acho que é a palavra que fala sobre tudo isso. Aquele que é individualista só pensa em si. Em si e nos interesses daqueles que estão próximos. Quer dizer, inicialmente sou eu. Depois é a minha família. Depois são os meus amigos. Depois são aqueles colegas. Depois são aqueles que partilham da mesma ideia. E por último são os meus inimigos. Então esse individualismo, mais uma vez, é um comportamento ainda natural para nós nessa condição. Mas nós temos que tentar dissolvê-lo cada vez mais dentro da nossa trajetória, nesse nosso trabalho. Quando se fala também aqui nesse mesmo tema que nós estamos estudando, os recursos que nós temos, porque inicialmente nós falamos de nossa vida comum, mas o tema é a salvação do rico. O rico é aquele que tem a riqueza, tem um patrimônio acumulado. De que modo que ele vai lidar com isso? Todo rico é mau, como eu perguntei inicialmente? Muitas vezes nós ficamos preocupados com aquilo que ele acumula, mas não nos preocupamos com aquilo que ele faz com os seus recursos. Certa vez, na época em que eu lia romances espíritas, assim, que era aquelas novelinhas das 6, né, que eram muito comuns, eu me lembro de um livro da Zíbia Gasparetto, psicografada pelo espírito Lúcio, não me recordo o título agora. Então, lendo aquela história, né, aquele romance envolvido na história, eu me lembro da história de um empresário que estava encarnado aqui no Brasil, e ele tinha uma fábrica. Se eu não me engano, era um frigorífico. Se eu não me engano. E aí então fazia-se uma análise de onde ele morava. Morava num apartamento luxuoso, num condomínio. Seus filhos podiam fazer viagens para o exterior para poder desfrutar de férias prazerosas. Mas a responsabilidade dele, como empresário, era manter uma empresa que tinha mais de 2.000 funcionários. E esses 2.000 funcionários eram pais de família, mães de família, pessoas que trabalhavam, que estudavam, que pagavam seus aluguéis, que se sustentavam. Então, na verdade, a gente pensa assim, só olha... Não foi Matuto porque eu não li Matuto, o Cindizinha. Esse livro já transitou várias vezes na minha mão, mas eu não... Sabe quando você não vai com a cara da capa? Eu acabei não vendo isso, mas é um outro livro. Então mostrava assim, que muitas vezes nós observamos a riqueza que ele tem, mas não pensamos na responsabilidade que ele tem com aquela riqueza e que ele cumpre muito bem. Porque você oferecer emprego para alguém se sustentar, pois é, Brás, pois é, por exemplo. A gente vê Antônio Hermílio de Moraes, que era aquele empresário que aparecia na mídia, era aquele homem que era influente, que tinha ali sua riqueza, tinha seu patrimônio. Quantas pessoas ele empregava em suas empresas? Ele e sua família, naturalmente. Aqui perto de casa tem até uma avenida chamada José Hermílio de Moraes, que era também da mesma família, né? Então, pensarmos nisso, quer dizer, agora, claro, que muitas vezes aquele empresário, ele acaba sendo visto de duas formas diferentes. A primeira forma, ele é um empresário consciente da sua responsabilidade social, e aí então ele faz tudo o que puder. Quem falava muito sobre isso eram os socialistas utópicos, que era uma fase de pensadores, né, pós-iluministas, naquela época da Revolução Industrial e também Revolução Francesa, ali no século XVII, século XVIII. Esses socialistas utópicos falavam exatamente sobre essa responsabilidade social, que o rico deveria se preocupar com o tipo de vida que os seus funcionários levavam, oferecendo condições para estudo, para ele, para os seus filhos, salários condizentes com as necessidades, o seu modo de viver. Então essa preocupação desse socialismo utópico, como o próprio nome fala, é pensar no estilo de vida das pessoas, da sociedade, dentro daquele mundo perfeito, daquele mundo ideal. Por isso que era utópico.
Então hoje nós também temos isso, aquele empresário que tem responsabilidade social. Agora, nós temos aquela outra visão também. É aquele empresário ganancioso que contrata a pessoa para trabalhar para ele. O que ele faz com o dinheiro dele, se ele tem necessidade ou não tem, isso não importa. O que importa é que o fruto do trabalho daquele funcionário beneficia e o enriquece. Então, muitas vezes ele cumpre um papel social de um modo inconsciente, oposto à sua própria vontade, porque a vontade dele é enriquecer cada vez mais. O que me interessa é ganhar dinheiro, o que me interessa é ser uma pessoa importante, ser uma pessoa importante, ser uma pessoa que tem ali aquela riqueza maravilhosa para poder exibir para todo mundo. O que a gente acha de sobra aqui no mundo hoje. Aquele empresário que ganha muito dinheiro e ostenta isso gastando fortunas. Eu me lembro no fim de semana passado eu vi um carro que estava sendo anunciado que o relógio do carro custava $100.000. O relógio do carro. Um relógio que tinha assim o diâmetro de um limão, para vocês terem uma ideia. E vários carros foram produzidos e todos esses carros tinham sido vendidos. E aí então nós temos a ostentação. Daquele que mostra porque tem. Já não se fala mais em milhares, fala-se em milhões. E aí então nós não vemos uma responsabilidade social. Nós vemos, na verdade, um interesse de ostentação. E é aí então que entra nessa passagem do Evangelho que é muito mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Essa é uma visão que nós temos que ilustra essa realidade. Ou você faz isso por consciência, ou você faz isso como consequência. E aí eu me recordo que os espíritos disseram a Kardec que muitas vezes nós encontramos elementos na nossa natureza, corais, por exemplo, que contribuem para a manutenção de um determinado bioma, sustentando outras espécies, sem sequer terem consciência do que estão fazendo. Eles simplesmente estão ali, contribuindo, mas estão vivendo suas vidas. No nosso meio, muitas vezes é assim. Você tem um rico, você tem um empresário que sustenta um determinado trabalho, que para ele é importante para o seu estilo de vida, mas ele está fazendo indiretamente isso por outras pessoas. Me recordo de uma passagem num desses livros, em que um empresário, depois da sua desencarnação, ele foi consumido pela culpa por ter valorizado muito mais o dinheiro e a ganância. Mas, ao mesmo tempo, ele percebia que muitas orações eram feitas em seu benefício, porque os funcionários que trabalhavam para ele tinham oportunidade de se sustentarem. Então ele sofria pela culpa de ter sido um empresário ganancioso, mas ao mesmo tempo recebia, por generosidade, o reconhecimento das pessoas a quem ele sustentava sem se dar conta. Então nós vemos assim que quanto mais consciência nós temos e mais responsabilidade nós temos, apesar de todo o nosso medo, de toda a nossa insegurança. Hoje nós ouvimos muitos empresários dizerem assim, olha, eu tive que demitir pessoas. Essa semana saiu aqui em São Paulo uma notícia dizendo que uma empresa ia demitir 1.500 funcionários, porque ela precisava desse ajuste nas suas contas, porque do contrário a empresa ia quebrar e ia trazer um prejuízo maior. Então a gente se pergunta qual exatamente a preocupação real daquele empresário ao demitir tanta gente assim? É simplesmente uma questão de estatística ou existe um lamento verdadeiro ao perceber que pessoas vão sofrer em virtude dessas necessidades? Então no mundo de hoje, as necessidades não são apenas daqueles que precisam pagar uma conta simples, uma conta de energia elétrica, uma conta de água. Muitas vezes nós temos empresários que também têm os seus ajustes e passam por esses apertos. E aí a questão é, aquilo que nós colocamos no início, não é o que você faz, é o porquê você faz e de que modo você faz aquilo. Se eu tenho que praticar esse sacrifício para poder demitir alguém da minha empresa por questões de dificuldades econômicas, por que eu estou fazendo isso? Por essa necessidade. De que modo que eu estou fazendo isso?
Com preocupação ou com indiferença? E é aí que então que começa a entrar a questão moral. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Tá. Continuando aqui para nós. E o detalhe que a gente vê também essa questão do meio de vida que nós temos, tem uma passagem muito interessante de Richard Simonetti. Ele fala assim para nós, né, que o problema é quando o dinheiro deixa de ser um meio de vida e se converte na finalidade dela. Quando deixamos de ser senhores do dinheiro e nos transformamos em escravos dele. O portador de dinheiro amoedado esquece que está na Terra para evoluir, não mais para acumular bens materiais, de que jamais usufruirá, ainda que estenda por milênios a jornada humana. Porque é o que acontece, né? Um patrimônio de tanto, aí aparece na mídia, fulano teve um patrimônio de R$1 bilhão, ou $1 bilhão, para ter uma ideia. Tá, tem $1 bilhão, tira fotos, mostra ali as suas conquistas, tem aquele exibicionismo. $1 bilhão. Quanto tempo uma pessoa que tendo uma vida comum vai gastar $1 bilhão? Quem de nós gastaria tudo isso? E aí então a questão é, tá, eu tenho aquele patrimônio, o que eu estou fazendo com ele? Ele é meu, ele me pertence, ele é meu acúmulo, ou ele para mim é um instrumento de que eu vou ter que utilizar para fazer com que ele se torne instrumento para a melhoria da vida, não apenas minha, mas das pessoas também, já que essa é a minha responsabilidade. E aqui nós temos duas passagens bacanas também, duas passagens que foram retiradas do livro O Céu e o Inferno. Uma da Condessa Paula, que nós já conversamos sobre ela, e ela sempre dizia, né, que de todas as provas que um ser humano pode pedir, a prova mais difícil é a prova da riqueza. Por isso ela aconselhava, escolha essa prova por último. Fortaleça seu caráter, modifique seu modo de viver, e quando você estiver pronto, você escolhe a prova da riqueza. Porque se você pegar essa prova logo no começo, o seu tombo é certo. Porque nós não temos ainda condições morais de lidar com esse conforto, com esse brilho que esse estilo de vida oferece para aquele que o tem. Então ela diz assim, ela foi bela, rica de família ilustre, de qualidades intelectuais e morais. Ela era boa, meiga e indulgente, e soube administrar a fortuna, levando grande parte aos necessitados. E na comunicação ela disse, ricos, tenham sempre em mente que a verdadeira fortuna imorredoura não existe na terra. Procure antes saber o preço pelo qual possa alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Então aqui é um espírito que fala sobre a vida no mundo espiritual, fala sobre os benefícios que Deus fornece para aquele que é caridoso. Não é porque Deus vai oferecer como presente. A caridade naturalmente nos traz uma consequência positiva. E nós falarmos sobre Deus, falarmos sobre o mundo espiritual nos dias de hoje, como é que a gente vai fazer? Chamassem aquele grupo de empresários, de personalidades, de socialites, né, de pessoas influentes, coloca todo mundo num grande ambiente, pega o microfone e fala assim, meus amigos, a fortuna de vocês é um instrumento de trabalho e vocês precisam se modificar moralmente. Antes de você terminar de falar essa frase, metade já foi embora. Porque a vida espiritual é algo ainda, lamentavelmente, muito relacionado com religiões. E como as instituições religiosas estão cada vez mais perdendo credibilidade pelo modo como estão se conduzindo, falar de mundo espiritual é algo que caiu na descrença. Essa é uma grande questão. Tá. Manuela, você colocou sobre o Cristiano Ronaldo, né, que é nós também temos aqui o nosso Neymar, nós também temos aqui os nossos atores, temos aqui as nossas modelos, temos aqui grandes personalidades, artistas que têm grande patrimônio e tudo mais, né? De vez em quando sai ali no ranking das maiores fortunas, e a gente começa a perceber o modo de vida dessas pessoas. Houve uma época em que eu era muito crítico com relação a isso. Eu apontava o dedo para a pessoa e falava assim, ele está fazendo errado. Até que um dia eu comecei a pensar
E se eu tivesse no lugar dele, como eu teria me comportado? Hoje, claro, com esse meu modo de pensar, eu diria assim, não, eu teria sido uma pessoa muito generosa, uma pessoa que teria criado uma fundação para ajudar crianças carentes, eu moraria numa casa humilde, eu não teria um carro luxuoso para ficar me exibindo para as pessoas, eu isso ou eu aquilo, comecei a fazer um monte de planos. Mas e se eu voltasse um pouco no tempo, ou mesmo agora, e me deparasse com essa mudança brusca do meu estilo de vida? Será que eu me manteria fiel a esses princípios? Será que eu seria tão generoso assim, uma pessoa tão humilde, tão simples? Será que o orgulho e a vaidade adormecidas no meu caráter não aflorariam como se fosse ali uma grande selva daninha? Quer dizer, como eu falo para vocês, basta, por exemplo, nós temos aqueles valores, né? Lembra que a gente fez aquela comparação? Se nós quisermos destruir a vida de uma pessoa, e nós tivéssemos condições para isso, para oferecer para ela esses atributos, faça com que ela, você não precisa fazer nada, ofereça para ela apenas a riqueza, a fama, a beleza, o poder e a inteligência. São 5 elementos que nós vamos utilizar: inteligência, beleza, poder, dinheiro e fama. 5 elementos suficientes para o indivíduo cair. E nós cairemos. Muitos desses que aparecem na mídia hoje, exibindo fortunas e tudo mais, eram pessoas simples. Eram pessoas humildes, mas de repente você foi corrompido por aquilo que a sociedade mais valoriza. O nosso ego ainda é muito influenciado. É difícil você manter a humildade num lugar de idolatria. O seu ego começa a crescer, você começa a gostar daquilo, é viciante. É algo que as pessoas têm que lutar com muita dificuldade contra isso, porque nós não temos ainda força moral suficiente. Então hoje nós pegamos esses jovens que saíram muitas vezes de uma vida muito humilde, e quando entram nesse meio empresarial, nesse meio esportivo, meio artístico, ou mesmo meio empresarial, acabam se lambuzando com as delícias desse doce oferecido. Só que é um doce que cobra o seu preço depois. Então, fazendo assim uma comparação, você tem bom dia. Fazendo uma comparação, nós temos que fazer primeiro uma educação alimentar, uma educação de dieta muito poderosa para você entrar numa loja de doces e não se lambuzar depois com todos os chocolates, com todos os cremes que são oferecidos. Se você não tiver resistência para isso, você vai se lambuzar e vai sentir depois dor de barriga. A riqueza é a mesma coisa. Então antes eu criticava, hoje eu lamento. Lamento por não perceberem que poderiam fazer de suas próprias vidas uma vida diferente, uma vida melhor. Mas graças a Deus, eu não estou no papel deles. Porque se eu tivesse, talvez eu caísse na mesma tentação, na mesma fraqueza. Então a gente vai trabalhando aqui com as nossas dificuldades, lutando dia a dia para ganhar aquele pouquinho para resolver os nossos problemas. Enquanto aqueles que têm aquela riqueza abundante simplesmente se perdem. Então lamentemos, muito mais do que fazer a crítica, porque aquilo é deles, eles conquistaram aquilo. O ambiente que eles vivem ofereceu para eles aquele resultado. Agora a questão não é quem ofereceu, é o que você faz com aquilo que recebeu. E é isso que nós, lamentavelmente, observamos. A Miriam colocou lá em cima, geralmente todos eles ostentam, mas também fazem trabalhos solidários, mas o que parece é ostentação. Também aquela história, né, Miriam? Por que você faz isso? Você faz para ter uma boa imagem ou você faz com sinceridade? Aí eu me lembro, né, de uma passagem, quando eu vejo assim essa situação de dizer assim, eu tenho muita coisa, mas também eu faço. A primeira imagem que me vem é daquele filme A Lista de Schindler. Logo no final do filme, quando a guerra acabou, e aí então o Schindler tinha juntado aquele grupo de judeus, né, para trabalhar numa das suas fábricas, no final, quando ele estava se despedindo,
Ele olhava assim para um broche dele e dizia assim, esse broche valeria a vida de 3 pessoas. E esse carro podia ter tantas pessoas. Ele começava a perceber que aquela riqueza que ele tinha, que ainda era pouca, seria o suficiente para salvar muita gente. E ele se sentiu culpado por aquilo. Ele se sentiu culpado por ter um pequeno broche de ouro. Então isso a gente vê que só a maturidade, só a experiência, só a dor de viver situações assim. Pois é, Dudu, sem dúvida, é uma parte muito sensível do filme. É o desespero, exato, Barbudinho, de você perceber assim, cara, essa dor que eu acabei vivendo me fez despertar para algo que eu não tinha me dado conta. A Miriam colocou também, né? Somos ricos perante muitas pessoas. Será que fazemos algo com o que temos também? E é a mesma coisa. É a lista de Schindler, CT. Essa questão, Miriam, de fazermos algo, a gente entra naquela questão da caridade, né? Você tem a caridade material, quando você vai comprar alguma coisa, fazer uma doação. Mas muitas vezes você não pode fazer nenhuma doação, mas você tem a sua vontade, você tem a sua capacidade, você tem a sua força. Então, esse trabalho que os espíritos fizeram junto a Kardec, de trazer para nós essa visão mais abrangente a respeito do que é caridade, mostra para nós que todos temos condições de fazer naquela ideia da caridade segundo aquele objetivo de salvação. De fora da caridade não há salvação. Mas eu falei para vocês, vamos mudar essa visão, em vez de pensar que fora da caridade não há salvação, pensar que dentro da caridade há muito amor. Porque a salvação traz aquele medo, né? Eu falei para vocês da outra vez. Parece que aquela sombra negra atrás de você dizendo eu vou te pegar, seja caridoso. Nada disso. A caridade não é a sombra. Não faz a gente fugir da sombra que está atrás de nós. Mas a caridade nos leva em direção àquela luz que brilha na frente. E a caridade ela pode ser expressa das mais variadas formas, dentro das possibilidades de cada um. Então, fechando por aqui, gente, o nosso trabalho de hoje, a gente poderia fazer aqui exemplos do nosso mundo de hoje, é o que não faltam para ilustrar uma situação como essa. Primeiro, lembrar, a riqueza ela é muito relativa. A riqueza depende da referência. Você pode ser rico diante de uns e pode ser pobre diante de outros. Mas independente daquilo que o outro tem ou daquilo que o outro deixa de ter, é o que você faz com aquilo que você tem, o que você faz com aquilo que você é. Porque somos nós diante de nós mesmos. A Miriam colocou ali, eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo dono de quem, né? Passagem bacana. Então temos que sempre refletir sobre isso. O porquê nós fazemos alguma coisa e o modo como nós fazemos isso. É isso que vai determinar o nosso verdadeiro caráter. É o suficiente para que a gente possa crescer e que a gente possa se transformar. Fechando por aqui então nosso estudo de hoje, pessoal. Espero que a mensagem tenha sido reflexiva, né? Kardec, infelizmente, não trouxe para nós nenhum comentário, né, que pudesse nos ajudar nesse esclarecimento, mas a passagem por si só já fala sobre isso. Que você jogar dinheiro fora, você vender e fazer doação, muitas vezes tira de você uma responsabilidade que você assumiu de fazer com que aquela riqueza gere o conforto e gere o equilíbrio de muitas pessoas para quem você poderia fazer caridade. O empresário faz muito mais caridade do que ele imagina. Embora muitas vezes ele utilize aquela posição para o seu próprio benefício. Mas lembrando sempre, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós não temos riqueza, mas nós temos o entendimento